Fala galera, tudo bem? Mais uma vez professor Henderson aqui com uma questãozinha sobre geometria espacial, sobre volume de prisma. É uma questão que fala pra gente da importância da gente armazenar água para utilizá-la em outros momentos, mas principalmente com essa água armazenada ficarmos espertos para que a gente não acabe criando um local onde o mosquito Aedes aegypti, que é transmissor de várias doenças, possa se proliferar, Então, uma das coisas que a gente pode fazer é simplesmente misturar 2 ml de água sanitária para cada litro de água que tiver nesse reservatório, mantendo esse reservatório fechado. E a situação, o problema, traz para a gente justamente um reservatório que tem o formato de um paralelepípedo reto retângulo. E as medidas aqui informadas são as medidas internas, ou seja, toda essa medida é o espaço que a água poderá ocupar dentro desse reservatório. E a pergunta que ele quer é, sabendo que são 2 ml de água para cada litro de água, quantos litros de água sanitária eu vou precisar misturar quando esse reservatório estiver não cheio, mas com 80% de sua capacidade. Então a primeira ideia é essa. Vamos primeiro calcular qual que é a capacidade e ver como é que a gente procede daí em diante. O que a gente pode pensar? Primeira coisa, nós vamos preencher ele e nós vamos preencher esse paralelepípedo retângulo, precisamos do volume. E o volume a gente sabe que a gente pode calcular como área da base vezes a altura. A nossa base ali, como é um paralelepípedo reto retângulo, nada mais é do que um retângulo que tem dimensões 3 e 2. Então, pensando na área de um retângulo, é só fazermos 3 vezes 2 e a altura do paralelepípedo equivale a 1,2 metros. Fazendo essa multiplicação aqui, 3 vezes 2, 6 vezes 1,2, 7,2 metros cúbicos. Bom, isso é um reservatório cheio, só que nós já sabemos que nós queremos o reservatório com 80% da capacidade. Então eu preciso calcular 80% de 7,2. Bom, 80%, para ficar mais fácil de trabalharmos, podemos colocar na forma decimal. Lembrando que 80% quer dizer 80 dividido por 100, podemos transformá-lo em uma fração que vai gerar para a gente o número decimal 0,8 vezes 7,2. Ao fazermos essa multiplicação, a gente só tem que tomar cuidado com o posicionamento da vírgula. 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 7, 56 mais 1, 57. Os números que estávamos multiplicando tinham uma casa decimal cada um. Então, nossa resposta tem que contemplar essas duas casas que existiam aqui. Então, nossa resposta precisa apresentar duas casas após a vírgula, de tal forma que descobrimos que 0,8, que é 80% de 7,2 metros cúbicos, nada mais é do que 5,76 metros cúbicos. Bom, uma coisa que nós precisamos lembrar agora para poder continuar a nossa questão. Existe uma relação entre metro cúbico e litro. E a relação que nós temos do metro cúbico com litro é que 1 metro cúbico, ou seja, se a gente tiver um reservatório com formato de cubo e as arestas, cada uma das arestas mede 1 metro, ali dentro cabe exatamente 1000 litros de água, nem mais nem menos. Então nós temos a relação que 1 metro cúbico nada mais é do que 1000 litros de água. Bom, agora começa a ficar um pouquinho mais interessante, porque se eu começar a tentar estabelecer uma relação aqui, eu percebo que 5,76 metros cúbicos, basta eu pensar em multiplicar por esse 1000. Por quê? Cada metro cúbico são 1000 litros. Então, 5,76 metros cúbicos é 5,76 vezes 1000 litros. Bom, multiplicar por 1000, multiplicar por um número que seja uma potência de base 10, ou seja, um número que tem o algarismo 1, depois uma sequência de zeros, fica fácil. Basta eu pegar e deslocar a vírgula do meu número 3 casas para a direita. Ao deslocarmos 3 casas para a direita, uma das casas ficaria vazia. Então a gente pega essa casa e simplesmente completa com um zero. Ou seja, 5,76 metros cúbicos é 5.760 litros. Então, quando esse reservatório estiver com 80% da sua capacidade total, nós teremos lá dentro 5.760 litros de água. Agora sim eu parto para usar a informação da água sanitária. Nós vamos relacionar a água sanitária com a água do reservatório. O que nós sabemos? Para cada 1 litro de água no reservatório, nós precisamos colocar cada litro, eu preciso colocar 2
mililitros, 2 ml de água sanitária. Se nós temos 5.760 litros, eu preciso colocar X ml de água sanitária. Como as nossas grandezas são diretamente proporcionais, pois quanto maior a quantidade de água do reservatório, maior a quantidade de água sanitária que eu vou ter que acrescentar, a gente pode resolver essa questão simplesmente pensando na ideia de multiplicação em cruz. Então, fazer X vezes 1 litro nada mais é do que fazer 2 ml vezes 5.760 litros. Bom, esse 1 litro que está multiplicando o x, eu posso mandar para o outro lado dividindo. Henderson, mas dividir por 1 não vai dar nada, não vai mudar o meu resultado. Exato, só que eu estou fazendo isso para a gente entender que na hora que eu levar esse 1 litro dividindo, eu posso cancelar o litro com o litro e a minha resposta vai cair já obrigatoriamente em mililitros. Então, o nosso x aqui vai ser obtido quando eu fizer o produto entre 2 e 5.760. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 7, 14, com 1 dá 15, vai 1. 2 vezes 5, 10, com 1, 11. 11.520 mililitros de água sanitária devem ser acrescentados nesse recipiente. Mas se a gente analisar a nossa questão agora, a pergunta, com bastante atenção, quantos litros de água sanitária? Ele não quer ml, eu preciso fazer a conversão. E para fazer essa conversão aqui novamente, é só a gente pensar na ideia que 1 litro é, na verdade, 1.000 ml. Ou seja, quantos desses ml aqui eu preciso juntar para formar 1 litro? Se eu tenho 11.520 ml, basta eu pensar, eu vou agrupar de 1.000 em 1.000 para formar 1 litro. Agrupar de 1.000 em 1.000 nada mais é do que dividir essa quantidade por 1.000. Na hora que fizermos a divisão de 11.520 por 1.000, primeira coisa que a gente observa, nós temos números, tanto no numerador quanto no denominador, terminados em zero. Podemos cortar esse zero, ou seja, simplificar a fração por 10. E aí sobra para a gente 1.152 por 100, cujo cálculo não precisa nem ser feito. Assim como, ao multiplicar por uma potência de base 10, a vírgula desloca para a direita, a divisão, que é a operação inversa da multiplicação, na divisão de uma potência de 10, a gente simplesmente desloca a vírgula para a esquerda. Como 100 tem 2 zeros, basta pegar o 1152, deslocar a vírgula que está aqui escondida após o 2, 2 casas para a esquerda. E assim eu chego à conclusão que quando o meu reservatório estiver com 80% da capacidade, ou seja, 5.760 litros, eu preciso adicionar nesse reservatório, para combater o mosquito Aedes aegypti, 11,52 litros de água sanitária, ou seja, 11 litros, 520 ml. Então, até o próximo vídeo e fiquem todos bem.